Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Adriano Santos. No vídeo de hoje nós aprenderemos o conceito de modelagem de dados nos seus 3 níveis: conceitual, lógico e físico. Eu peço a você que fique até o final dessa aula para entender bem o conceito, e a fixação do conceito, ela depende da absorção do conteúdo. E se essa aula contribuir de alguma forma para o seu crescimento e seu aprendizado, se você achar que essa aula valeu a pena, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe aí um comentário de agradecimento que já vai ajudar bastante o canal. Então, o que é modelagem de dados? Modelar significa criar um modelo gráfico, explicando como um sistema funcionará e se comportará. E com base neste modelo, ele será criado. Desta forma, seu entendimento será melhor compreendido, evitando erros de programação e inconsistência de dados. Então, a modelagem de dados ela é um desenho que explica como que um sistema ele deve se comportar. A fase inicial é o modelo conceitual. A fase inicial de um banco de dados é o modelo conceitual. Ele diz respeito à criação dos primeiros esboços das tabelas que armazenarão as informações no sistema de banco de dados, sendo esta uma maneira gráfica de descrever toda a armazenagem dividida em partes. Sua fase se inicia na análise de requisitos, onde um analista ele deverá coletar informações com o solicitante da solução, bem como o usuário final, verificando quais são as regras de negócio que serão aplicadas e assim definindo como os dados serão armazenados. As informações coletadas devem ser documentadas para a utilização na modelagem de dados. Para o nosso exemplo, eu criei aqui um cenário. E o objetivo desse cenário é coletar informações de funcionários e funcionários que possuem um documento de CNH. Então, no modelo conceitual, nós precisamos identificar quais são as entidades participantes neste cenário. Mas o que é uma entidade? Uma entidade, ela é representada por um retângulo, ela recebe um nome que a descreva e ela nada mais é do que a representação de um conjunto de informações. Então, a entidade funcionário, ela representa os dados, o número de registro desse funcionário, o nome, o CPF e a idade. Da mesma forma, a CNH ela se tornará também uma entidade que representa ali os dados número e estado. E esses dados, eles são chamados no modelo conceitual de atributos. Então, os dados RE, nome, CPF e idade são atributos pertencentes à entidade funcionária e o número e estado são atributos pertencentes à CNH. O próximo passo é definir como que essas entidades elas se relacionam. Uma forma de representar isso no modelo conceitual é por um losango ligando uma entidade na outra e descrevendo esse losango com um verbo. Funcionário possui CNH. Isso nós chamamos de relacionamento. Então, nós vamos definir agora o grau desse relacionamento. Como que um funcionário ele está relacionado com uma CNH? Nós vamos definir o grau deste relacionamento, que ele é definido pela cardinalidade. A cardinalidade, ela representa a quantidade mínima e máxima que uma entidade A se relaciona com uma entidade B. De uma forma breve, eu vou explicar aqui as cardinalidades possíveis em um relacionamento de uma forma técnica e na aplicação da cardinalidade em um relacionamento ficará mais claro. Então, em um relacionamento 1 para 1, uma entidade A ela pode se relacionar no máximo uma vez com uma entidade B e vice-versa. Em um relacionamento 1 para muitos, uma entidade A pode se relacionar uma ou muitas vezes com uma entidade B e vice-versa. Num relacionamento muitos para muitos, pode haver múltiplos registros se relacionando em uma entidade A com uma entidade B, sem haver exclusividade em nenhum dos lados. Tudo isso ficará bem mais claro posteriormente na aplicação do conceito. Então, vamos entender como funciona a cardinalidade no nosso cenário. Então, eu penso da seguinte forma.
Quando houver um registro de um funcionário na tabela funcionário, quantos registros na tabela CNH poderá estar associado a este funcionário? Então, na minha base de dados, eu tenho o registro do funcionário e eu quero saber se ele possui uma CNH. Eu quero registrar isso para quando eu consultar lá eu saber se ele possui CNH ou não. Então, um funcionário ele pode ter quantas CNHs registradas em seu RE, associadas a seu RE. Então, um funcionário ele pode ter nenhuma CNH e no máximo uma CNH. Não há nenhum funcionário, nenhuma pessoa com duas CNHs. E para que o registro de uma CNH ocorra na entidade CNH, ele precisa estar associado a um funcionário no mínimo e no máximo um também. Eu não posso ter duas CNHs pertencentes a um funcionário. Dessa forma, eu resolvo este relacionamento que ele foi definido como 1 para 1. O número após a vírgula é o que determina a cardinalidade máxima de um relacionamento. Então, este modelo me diz que eu posso ter funcionários registrados, porém, que não possuam CNH. É o que a cardinalidade mínima 0 do lado da CNH está me dizendo. E quando este funcionário ele possuir CNH, ele só poderá ter uma CNH. E para que os dados de uma CNH ele entre no meu sistema, ele seja registrado, ele deve pertencer a um funcionário. Tem que existir um funcionário registrado para que exista uma CNH. Vamos agora para o mapeamento. Após ter criado o modelo conceitual, seguimos para o próximo passo, que é a criação do modelo lógico. Este é um processo conhecido como mapeamento. Ele nos auxilia na passagem do modelo conceitual para o lógico, relacional de dados. O conceito serve para mudar a representação, aplicando algumas definições. Então, no mapeamento, toda entidade, o retângulozinho que nós criamos, ele vai virar uma tabela, que também é conhecido como relação. O atributo identificador se torna a chave primária na tabela. O atributo identificador é aquele que tem uma cor que se difere dos demais atributos. Os atributos simples tornam-se campos, ou seja, o nome, o CPF e assim por diante. Atributos compostos tornam-se atributos simples mapeados em colunas. O que são atributos compostos? Um endereço, por exemplo. Atributos multivalorados podem ser mapeados criando-se uma nova tabela, ou seja, um atributo multivalorado é um campo que guardaria dados telefônicos, por exemplo. Tem outras videoaulas onde eu explico o conceito de mapeamento e dou lá alguns exemplos do mapeamento destes atributos. Eu posso deixar na descrição, se não ficou bem claro, vocês vão lá e dão uma olhada para entender bem o conceito. Ainda no mapeamento, nós vamos definir a qual tabela pertence à chave estrangeira. A chave estrangeira é um atributo herdado de uma outra tabela, criando entre tabelas diferentes uma relação, sendo possível juntar as informações fazendo um cruzamento. Nós vamos usar o conceito de mapeamento para definir no nosso modelo como fica a situação da chave estrangeira. Então nós vamos ver o que o mapeamento diz sobre um relacionamento 1 para 1. Num relacionamento 1 para 1, onde as cardinalidades mínimas e máximas forem iguais, então fundimos as tabelas criando uma só, correto? Então eu tenho a entidade funcionário e a entidade CNH. Nós vimos que as entidades viram tabelas, então nós temos duas tabelas. Aqui está me dizendo que se as cardinalidades mínimas e máximas forem iguais, nós juntamos essas tabelas fazendo uma só. E no mesmo relacionamento de 1 para 1, só que desta vez, se as cardinalidades mínimas e máximas forem diferentes, então nós temos a opção de criar duas tabelas. Eu crio uma tabela da entidade funcionário e uma tabela da entidade CNH. E eu abrigo a chave estrangeira na entidade fraca. Qual que é a entidade fraca nesse modelo?
é uma entidade que depende de uma outra para existir. Então vamos à representação gráfica da passagem do modelo conceitual para o lógico. Então, as entidades que nós temos no relacionamento, elas se tornam tabelas. Então eu terei uma tabela funcionário e uma tabela CNH, com base no relacionamento 1 para 1, cardinalidades mínimas diferentes, cardinalidades máximas iguais, 1 para 1. Então, o atributo identificador ele se torna a chave primária no relacionamento. Os atributos comuns tornam-se campos nas tabelas. Eu já defini ali as restrições e o tipo de dados de cada campo. Então, o RE ele se torna chave primária na tabela funcionário e também ele é auto-incremento. O campo nome é um campo alfanumérico de comprimento variável. Eu coloquei numérico, alfanumérico, variável, porque dessa forma fica um modelo mais genérico, podendo ser aplicado aí em qualquer banco de dados. Então eu vou ver qual que é o tipo de dados alfanumérico no determinado banco de dados que eu estiver usando e aplico o conceito no meu cenário. O CPF é um alfanumérico de comprimento fixo. O campo idade é um inteiro e não permite menor que 18. Então, no campo idade, eu tenho uma restrição que não permite menor que 18. A entidade CNH, o campo chave primária também é do tipo inteiro. A emissão é um campo do tipo de dados data. E o RE do funcionário, ele é um campo chave estrangeira. Ele vai pegar o identificador, que é o RE do funcionário, e será registrado nesse campo REFUN. Dessa forma, eu tenho como saber que uma CNH pertence a um funcionário específico, é do tipo inteiro e único. Eu mantendo a unicidade nesse modelo é o que me garante um relacionamento de 1 para 1. E dessa forma, eu garanto que uma CNH ela pertence a um único funcionário nesse modelo. Agora vamos para o modelo no contexto de que as cardinalidades mínimas e máximas fossem iguais, né? Ou seja, se fosse cardinalidade mínima 1, máxima 1 dos dois lados. Nesse caso, eu fundiria as tabelas. Eu tenho essa opção de trabalhar. Então eu tenho o campo chave primária, o RE, do tipo inteiro, autoincremento, como no modelo anterior. O CPF é alfanumérico fixo. O campo idade é um inteiro e não permite menores que 18. O número da CNH é um inteiro chave primária composta e a emissão da CNH sendo do tipo data. Então essa tabela ela possuirá a chave primária composta pelo número da CNH e o RE do funcionário. Nós vamos ver como que ficará na implementação do script SQL. Então agora nós vamos ao exemplo da criação do script SQL do modelo que nós fizemos o mapeamento agora há pouco, num relacionamento de 1 para 1, funcionário habilitação. Então, o mapeamento ele gerou o seguinte script SQL. Nós temos aqui a princípio o comando que cria uma tabela, né? Cria, na verdade, uma estrutura no banco de dados, o comando create. A estrutura a ser criada é uma tabela. O nome da tabela, TBL fun habilitado. Eu abro e fecho parênteses. Dentro desse parênteses, eu vou especificar os campos a serem criados. O campo RE, tipo de dados number, 10 posições, autoincremento como definido no modelo lógico. O comando que torna um campo autoincremento no Oracle é o generate always as identity, vírgula. Na linha de baixo, campo nome, tipo de dados varchar2, que é um tipo de dados Oracle, 45 posições, vírgula. O campo CPF, tipo de dados char, que é o alfanumérico de tamanho fixo, também especificado no modelo lógico, 14 posições, vírgula. Campo idade, tipo de dados number, 2 posições. E a restrição que no modelo lógico foi definido, né? Não era permitido os funcionários cadastrados no sistema menores que 18 anos. Para isso eu uso a constraint check, que faz a checagem, e dentro de parênteses eu especifico a minha regra, né? Idade, que é o campo, maior ou igual a 18. Eu estou dizendo que nesse campo só será permitido valores maior do que 18, vírgula, na linha de baixo. O campo que recebe o número da CNH, tipo de dados number, 13 posições, vírgula. No campo de baixo, a data de emissão dessa CNH, tipo de dados date.
vírgula. Na linha de baixo, eu vou especificar a chave primária da minha tabela. Então, a chave primária ela será composta pelo número da CNH e o RE. Então, este é o exemplo onde as tabelas elas são fundidas. E nesse caso, eu não permito que um funcionário ele seja cadastrado sem que ele possua CNH, devido ao fato da chave primária ser composta pelo número da CNH e o RE do funcionário. Feito isso, eu seleciono e dou um Ctrl Enter. Então, eu tenho aqui a tabela funcionário criada. No segundo exemplo, eu tenho a cardinalidade mínima 0. É permitido que eu tenha funcionários cadastrados, porém que não possuam CNH. Então, nesse caso, eu gero duas tabelas. Então, o comando create table, o nome da tabela, TBL funcionário, abro e fecho parênteses, o campo RE, tipo de dados number, o campo autoincremento, generate always as identity, primary key, chave primária. Campo idade, tipo de dados number, a mesma constraint já vista anterior, que não permite menores de 18 anos. O campo nome, varchar 2, 45 posições, tipo de dados varchar 2, é um tipo de dados alfanumérico de comprimento variável. Na linha de baixo, CPF, tipo de dados char, 14 posições. Eu executo e crio essa tabela. Feito isso, eu vou criar agora a tabela CNH. Então, eu tenho o comando create table, o nome da minha tabela, TBL CNH, abro e fecho parênteses. Nessa tabela, eu receberei o número da CNH, tipo de dados number, primary key, é a chave identificadora da tabela, a data de emissão da CNH do tipo date, o RE do funcionário, tipo de dados number. Esse RE ele tem que ser do tipo único, o que me garante um relacionamento de 1 para 1, e também garante que não haverá um RE, esse mesmo RE de funcionário cadastrado mais de uma vez na tabela CNH, referenciando um outro número. E também esse campo ele não pode ser nulo. Dessa forma, eu obrigo que, se houver uma CNH registrada, ela tem que estar atrelada a um funcionário existente no sistema, ao RE, o registro de um funcionário. Como dito antes, não existe CNH se não existir um funcionário cadastrado no sistema. Aqui eu crio a chave estrangeira, foreign key, no campo RE fun, que é o RE do funcionário. Esse RE, aqui eu faço a referência, ele será herdado da tabela funcionário, no campo RE. Então, o RE cadastrado lá na tabela funcionário, ele me dirá que uma CNH pertence a um funcionário quando o número dele for cadastrado no campo REFUN na tabela CNH. Feito isso, eu executo a criação da tabela CNH e eu tenho aqui resolvido o script SQL do relacionamento 1 para 1, cardinalidades mínimas diferentes. Vamos a mais um exemplo agora, partindo para o relacionamento 1 para muitos. Então, no meu cenário aqui, eu tenho um modelo entidade de relacionamento funcionário que pertence a um determinado departamento. A ideia é registrar funcionários no meu sistema, porém que pertençam a um departamento. E no caso, eu quero que quando um funcionário ele seja registrado, ele obrigatoriamente pertença a um departamento e somente um departamento. E cada departamento registrado, ele possa alocar nenhum ou muitos funcionários. Então, o conceito do relacionamento 1 para muitos, ele me diz o quê? Que para cada registro que for inserido em uma entidade A, pode haver um ou muitos registros relacionados em uma entidade B e vice-versa. Então, como que eu vou definir a cardinalidade desse modelo relacional? Se eu tenho um funcionário registrado e ele pode pertencer somente a um departamento, eu tenho a cardinalidade mínima 1. E ele pode pertencer a quantos departamentos? Somente um, como dito antes. Eu tenho a representação dessa forma, 1,1. Um funcionário registrado, ele pertence a um departamento e no máximo 1. Eu não posso ter funcionários registrados no meu sistema que não pertençam a um departamento e também não posso ter funcionários que pertençam a 2 departamentos.
E cada departamento registrado no sistema, ele pode abrigar nenhum ou muitos funcionários. Eu tenho a representação ali, a letra N. Eu não especifiquei cardinalidade mínima, né? Um número, vírgula, N, nem 0, N, nem 1, N, porque representado dessa forma, isso me diz que a cardinalidade mínima é 0. Então, seguindo para o próximo passo, sabemos que as entidades elas se tornam tabelas. Então eu tenho aqui duas tabelas distintas e que precisam se relacionar, porque o objetivo desse sistema é registrar funcionários e que eu saiba em que departamento cada funcionário ele está alocado. Para isso eu preciso fazer uma relação, né? Para que os dados eles sejam cruzados. E como que isso é feito em banco de dados? É feito da seguinte forma: eu pego a chave primária de uma das tabelas e eu coloco ela em uma outra tabela. A questão é, como saber em qual tabela eu colocaria a chave estrangeira da outra tabela? Para isso, eu sigo uma regra que diz o mapeamento, que é o seguinte: em um relacionamento 1 para muitos, o lado N recebe a chave estrangeira. Seguindo esse processinho aqui, não tem como dar errado. Então, o meu modelo relacional, ele me diz que o lado N é o lado funcionário, ou seja, a tabela funcionário, ela vai dar origem a mais um campo. Então, eu crio mais um campo nela, eu criei esse aqui com o nome ID_DP, que ele herdará o campo-chave primária da tabela departamento, através de uma referência, né, que aponta para a tabela departamento e diz que esse campo ele recebe o dado inserido no campo ID na tabela departamento. Seguindo, nós mapeamos agora os atributos, visto já anteriormente que o atributo identificador ele se torna a chave primária. Eu coloco ali já o tipo de dados, já escrevo certinho, né? E os demais campos tornam-se campos simples, né? Eu coloco ali que ele é um campo simples, o tipo de dado, e se esse campo recebe alguma restrição ou não. Eu tenho o campo CPF, que é um campo simples, alfanumérico, de tamanho fixo. Campo idade, que é um campo simples, do tipo de dado numérico. O campo ID, que eu acabei de criar, um campo-chave estrangeira, do tipo de dado numérico. É importante que esse campo ele tenha o mesmo tipo de dados do campo que ele herda, que no caso aqui é a tabela departamento. Então, o tipo de dado que foi definido lá no campo ID, na tabela departamento, ele deve ser o mesmo tipo de dados na criação aqui desse campo na tabela funcionário. Eu defini aqui ele como um campo não nulo. Eu criei essa restrição. Por quê? Porque a minha cardinalidade ela me diz o seguinte, que eu não posso ter funcionários registrados no sistema sem que ele pertença a um departamento. Então, obrigatoriamente, esse campo ele deve ser preenchido com o ID de um departamento existente no sistema. Dessa forma, eu garanto essa integridade referencial. Já no caso do departamento, como a cardinalidade mínima é 0, eu posso ter departamentos ali sem que ele esteja associado a algum funcionário. Vamos melhor agora ilustrar essa situação com as tabelas aqui populadas. Eu criei aqui essas duas tabelas e mais uma aqui para entender o porquê que eu não posso colocar a chave estrangeira na tabela errada. Então, o relacionamento 1 para N é uma forma de representar que um registro ele pode ser representado em uma outra tabela muitas vezes, né? Como é o caso ali do departamento TI. É um registro que foi inserido no sistema, o registro do departamento TI, que ele aparece uma ou muitas vezes em uma outra tabela. Então eu posso ver que a definição aqui, ela foi bem implementada. Se eu tivesse mais registros aqui de funcionários, eu poderia inserir o código 1, que é referente ao departamento TI, quantas vezes eu quisesse. E dessa forma, com qualquer um outro departamento, seja ele patrimônio, recebimento, fiscalização e assim por diante. Então eu posso ver que dessa maneira ele foi implementado de forma correta. Então eu observo que eu posso também ter departamentos que não estejam associados a nenhum funcionário, porque a cardinalidade mínima
é 0. Agora vamos entender o porquê que eu não posso criar a chave estrangeira na tabela errado. Por exemplo, no caso inverso aqui seria pegar a chave primária da tabela funcionário, que é a tabela RE, e criá-la na tabela departamento. O que isso me geraria? Então, eu posso observar que os registros da Melanie e da Anne foram inseridos tranquilamente, porque ocorre que é apenas um registro em cada departamento. Agora, se eu tivesse que inserir muitos registros, o campo ele se tornaria um campo multivalorado. Isso não é permitido em banco de dados. Então, esse é o motivo de eu não poder implementar a chave estrangeira no local errado. Porém, a regra de mapeamento ela é simples e não tem como fazer errado. É só estudar direitinho e é isso aí. Vamos agora ao exemplo físico no banco de dados Oracle SQL Developer. Agora aqui no SQL Developer vamos ao exemplo físico, né? Que é a criação de duas tabelas, uma tabela funcionário e uma tabela departamento. Qual das duas tabelas eu crio primeiro? Eu posso criar qualquer uma das tabelas primeiro. Porém, se eu criar a tabela funcionário, eu vou precisar fazer uma alteração nela, inserindo a foreign key através de um alter table e fazendo a referência à tabela departamento. Ou eu posso ir direto criando a tabela departamento e em seguida eu crio a tabela funcionário. Por quê? Porque a tabela funcionário, na coluna onde eu crio a chave estrangeira, ela vai fazer uma referência a uma tabela. E como que ela referenciará uma tabela que não existe? Então, por esse motivo, nós vamos criar aqui primeiro a tabela departamento. Então, eu tenho o comando create table, create cria uma estrutura, a estrutura que eu vou criar é uma tabela, eu dou um nome à tabela com o prefixo TBL, então eu tenho ali TBL underline departamento, com o campo ID, tipo de dados number, 4 posições, primary key, e eu tenho o campo DP, tipo de dados varchar, 45 posições. O campo DP é referente à descrição, né, do departamento. Então eu seleciono, dou um Ctrl Enter e eu tenho a tabela departamento criada. Agora eu vou criar a tabela funcionário. Create Table, nome da tabela, TBL funcionário, campo RE, number, primary key. Eu posso definir ele como autoincremento, né, como visto anteriormente, só que para ganhar tempo vamos seguir aqui. Campo idade, 2 posições. Dessa vez eu não restringi, a gente já viu isso na aula anterior. Campo nome, varchar 45, varchar 2, que é o tipo de dados do Oracle. CPF, char, 14 posições. O ID DP, que é o campo chave estrangeira, tipo de dados number, 4 posições também. E aqui eu crio a chave estrangeira foreign key, o campo onde eu vou criar essa chave estrangeira, que é o campo ID DP, que é exatamente esse campo aqui criado na tabela. E aqui eu faço a referência, né? Referências, o nome da tabela de onde será herdado o número do código, né? Que é a tabela departamento. E o campo lá na tabela departamento, que é o campo ID. Tranquilo, hein? Seleciono, dou um Ctrl Enter, tabela funcionário criada. Então, seguindo aqui a mais um exemplo, agora o relacionamento muitos para muitos. Se você estiver gostando dessa videoaula, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para ser avisado quando sair uma nova videoaula. E é importante também que vocês acessem a playlist do curso e assistam os vídeos a respeito de tipo de dados e restrições constraints, que foram assuntos abordados aqui nessa videoaula, tanto na criação de tabelas quanto na conversão para o nível lógico, do conceitual para o lógico. Então, seguindo, um relacionamento do tipo muitos para muitos ocorre quando vários registros de uma tabela se relaciona a vários registros de outra tabela, não havendo exclusividade em nenhum dos lados no relacionamento. Então, vamos fazer aqui uma reflexão. Um relacionamento do tipo muitos para muitos é quando eu posso ter vários registros de uma tabela associado a vários registros de outra tabela. Ou seja, ambos os lados vão ter cardinalidade máxima n. E o mapeamento nos diz que o lado n ele recebe a chave estrangeira, que é a chave identificadora da outra tabela.
Então, no caso, nós temos aqui a tabela produto identificada com o código da venda e a tabela venda identificada com o código do produto. Mas a gente pode observar que nos campos há uma interrogação ali. Por quê? Porque não é possível informar várias vendas de um único produto em um único campo na tabela código do produto. E eu também não posso informar vários produtos vendidos em uma venda, já que neste formato aqui eu tenho apenas um campo para fazer essa representação. E aí que entra o mapeamento N para resolver essa situação, e a gente vai entender isso aqui logo mais à frente. Então agora eu posso ver que eu coloquei as setas aqui no primeiro momento apenas para ilustrar que em uma venda vários produtos podem ser vendidos e um único produto ele pode ser vendido em várias vendas. Resolvendo um relacionamento entidade-venda com a entidade produto, raciocinando da seguinte forma. Para que uma venda ocorra, é necessário que, no mínimo, um produto ele seja vendido, e no máximo muitos. Então, nós temos aqui a cardinalidade mínima 1 e cardinalidade máxima N. E cada produto ele pode ser vendido nenhuma ou muitas vezes. Isso significa que eu não terei nenhum registro de venda sem estar associado a pelo menos um produto. Agora, eu já posso ter produtos registrados sem que ele seja vendido em uma venda. Em uma venda pode ser comprado um produto e o outro não, por exemplo. Um detalhe aqui é para o atributo quantidade vendida. Ele foi criado aqui na relação, porque a quantidade vendida ela surge da conversão de um produto que foi vendido em uma venda. Esse atributo ele vai acompanhar a solução para esse tipo de relacionamento que não é possível implementar da forma convencional. Primária diretamente na tabela, produto e outra chave primária na tabela venda. Então, cada produto cadastrado, ele tanto pode não ser vendido em uma venda, nesse caso nós temos a cardinalidade mínima 0, como já visto anterior, como pode ser vendido uma ou muitas vezes. Então eu vejo aqui que o produto de código 2, ele foi vendido apenas uma vez na venda de código 2. E o produto de código 3, ele foi vendido 2 vezes na venda de código 1 e na venda de código 3. E para que uma venda ocorra, pelo menos um produto deve ser vendido. Cardinalidade mínima 1, e para a definição da cardinalidade máxima, muitos produtos podem ser vendidos em cada venda. Então, nós podemos observar ali que na venda de código 1 apenas o produto de código 3 foi vendido. Esse mesmo produto foi vendido também na venda de código 3 e na venda de código 4. E a venda de código 4 também comprou o produto de código 4. Então, nós podemos ver ali que há um cruzamento de dados em ambos os lados. E nós precisamos informar em que venda determinado produto foi vendido, da mesma forma que um determinado produto foi vendido numa determinada venda. Em um relacionamento muitos para muitos, cria-se uma nova tabela, pois não temos como informar várias vendas de um ou muitos produtos no campo código da venda, na tabela produto. Então, a chave estrangeira da tabela venda, ela vai para a tabela produto para fazer essa informação. Porém, ela cede dessa forma apenas um campo. E observando ali, eu tenho 4 vendas com códigos de 1 a 4 que foram vendidos nessa venda um produto tripé. Então, eu tenho 4 vendas de produto tripé. E ao fazer essa informação, nesse formato de tabela, eu tenho um campo multivalorado e eu só posso informar um valor por campo. E da mesma forma eu não tenho como informar vários produtos em uma única venda no campo código do produto na tabela venda, pois a referência é feita por um código-chave estrangeira, devendo este ser informado um valor por campo. Então, eu tenho aqui agora apenas uma venda, só que nessa venda foram vendidos agora 4 produtos. E eu precisaria de 4 campos para informar esses produtos nesta venda. E para resolver esse problema, nós criaremos uma terceira tabela,
composta pelas chaves identificadoras da tabela venda e da tabela produto. E o campo quantidade vendida, por não fazer sentido em nenhuma das tabelas, ele vai para essa terceira tabela. Ele acompanha a resolução deste relacionamento. Se a gente modelar em qualquer aplicativo dessa forma como foi feito, esse atributo ele já vai para a terceira tabela automaticamente. Então eu tenho ali a quantidade vendida, o código do produto e o código da venda. E agora eu vou ver o resultado dessa terceira tabela em uma tabela detalhes venda. Agora nós podemos fazer o cruzamento dos dados sem problema algum. Então eu tenho aqui duas vendas com o código 5 e duas vendas com o código 6. Então eu posso repetir agora os campos, tanto o código do produto quanto o código da venda, sem problema algum. Então dessa maneira nós resolvemos um relacionamento muitos para muitos. Então, para finalizar, vamos visualizar o mapeamento da entidade venda-produto, que se dá da seguinte forma. A entidade venda vira uma tabela, a entidade produto vira outra tabela. E para resolver o relacionamento N para N, como visto anteriormente, nós criamos uma terceira tabela, que vai herdar as chaves primárias da tabela venda e da tabela produto. E o atributo quantidade vendida, implementado na relação, ele acompanha o relacionamento, ficando ali na terceira tabela. E finalizando aqui no nível físico, como todos os outros exemplos, nós vamos à criação das tabelas. Então a primeira tabela a ser criada é a tabela venda. Eu tenho o comando create table, tbl venda, o identificador da venda, o tipo de dados que é um number, ele é o campo identificador da tabela, primary key, a data do tipo timestamp, aqui é onde ficará registrado a data que ocorreu a venda, o valor dessa venda com o tipo de dados numérico. Sempre é importante não se esquecer de abrir e fechar o parênteses. Feito isso, eu seleciono, dou um Ctrl Enter. Eu tenho a primeira tabela criada. A segunda tabela é a tabela produto. Create table, o nome da tabela produto, o identificador, tipo de dados numérico, number, identificador primary key, o campo valor do produto, tipo de dados number, e a descrição, onde nós vamos informar aqui qual produto que é, com tipo de dados varchar 2 e 45 posições. Eu seleciono, Ctrl Enter, e eu tenho mais uma tabela criada, que é a tabela produtos. Agora vamos à criação da terceira tabela, originada do relacionamento N para N, a tabela que herdará as chaves primárias da tabela produto e tabela venda. Então tem o comando create table, que cria uma estrutura, sendo ela uma tabela, e a tabela, eu dou um nome a essa tabela, que será tbl venda produto, eu abro e fecho parênteses. Então eu tenho o campo quantidade vendida, tipo de dados number, 4 posições eu coloquei aqui, o identificador da tabela produto, com tipo de dados number, e o identificador da venda, tipo de dados number também. Esses dois campos são os campos que receberão as chaves primárias das tabelas produtos e vendas. Na linha de baixo, eu faço a referência a esses dois campos, apontando para a tabela venda e produto, que é a criação da chave estrangeira. Então eu tenho aqui duas foreign keys. Comando foreign key, o campo que receberá a chave estrangeira, que é o ID produto. Aí eu faço aqui agora a referência, referências, que é de onde esse número ele virá. Ele virá da tabela produto. E lá na tabela produto é o campo ID Pro que fornecerá esse dado. Na linha de baixo eu crio mais uma chave estrangeira, foreign key, ID VEN. Em seguida eu digo aqui qual é o campo que receberá a chave estrangeira. É o campo ID underline VEN, que ele foi criado aqui na tabela venda produtos. Em seguida eu faço a referência. Esse dado ele será o mesmo que for inserido lá na tabela venda no campo ID da venda. Dessa forma está criada aí a terceira tabela. Agora eu vou selecionar,
dou um Ctrl Enter e dessa forma eu tenho a tabela venda produto criado. Assim nós encerramos esse aulão aí, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês de alguma forma se sentirem gratos por esse conteúdo, eu peço que vocês deixem um like, que vai ajudar bastante o canal. Deixe aí um comentário, é uma forma aí de vocês me agradecerem com um gesto. Se inscrevam também, compartilhem esse conteúdo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.